Olá a todos! Eu me chamo Caliandra Matei, eu sou acadêmica do curso de Biologia Licenciatura do IFRS Campus Sertão. Esse vídeo é dedicado à disciplina de Bioquímica, e nele falaremos sobre os tampões biológicos, o que são, do que são formados, qual sua importância, e ainda sobre os cálculos de pKa e pH. Mas afinal, o que são soluções tampões? São soluções que mantêm o pH relativamente constante, isto é, mesmo quando adicionadas pequenas quantias de ácido ou base, essas soluções conseguem manter a concentração do íon hidrogênio relativamente constante. E esse pH, o que é? O pH é a concentração de íons hidrogênio em uma solução. E para definir ele, usa-se o logaritmo negativo de base 10 da concentração de íons hidrogênio, já que seu valor é muito pequeno. Aqui temos uma escala de pH, onde valores próximos a 7 são soluções neutras, abaixo de 7 soluções ácidas e acima de 7 soluções básicas. Isso porque em uma solução neutra a 25 graus, a concentração de hidrogênio é de 1 vezes 10 na menos 7, um valor realmente muito pequeno. Assim, aplicando-se a equação logarítmica definida anteriormente, usando o logaritmo negativo da concentração de íons hidrogênio, tem-se que o pH de uma solução neutra, isto é, a concentração de íons hidrogênio em uma solução neutra, é igual a 7. Por isso, em cima desse resultado que essa escala de pH é construída. E isso faz com que, aumentando-se a concentração de íons hidrogênio, se reduza o pH, e diminuindo-se a concentração de íons hidrogênio, aumente-se o pH da solução. Mas afinal, do que são formados os tampões biológicos? Os tampões biológicos são formados pelos ácidos fracos e suas bases conjugadas, ou então por bases fracas e seus ácidos conjugados. E para relembrar, os ácidos e bases, então, são divididos em fortes e fracos. Os fortes são aqueles que formam íons por dissociação total, ou seja, por uma reação unidirecional. Depois que o ácido ou a base forte foi dissociado em íons, é impossível que essa reação ela se reverta e que o ácido ou a base volte a se formar. Em contrapartida, ácidos e bases fracos vão formar íons por dissociação parcial, isso é, através de uma reação bidirecional, sendo essa reação então reversível. Ou seja, depois que o ácido ou a base fraca se dissociou em íons, esses íons eles podem se unir e voltar a formar o ácido ou a base original, né? Por isso que ela é reversível. Ainda, para caracterizar melhor ácidos e bases, ácidos são considerados aqui os doadores de prótons e as bases os aceptores de prótons. E ainda, quando um doador de próton perde um próton, ou seja, quando um ácido fraco perde um próton, ele se torna, consequentemente, um aceptor correspondente de prótons. Assim, tem-se que o doador de prótons mais o seu correspondente aceptor de prótons formam o par de ácido-base conjugado, que, lembrando, são os elementos responsáveis por formar os tampões biológicos. Mas afinal, como que esses tampões biológicos vão funcionar para evitar alterações bruscas de pH? Eles vão funcionar justamente baseados naquela característica da dissociação ser reversível, né? O fato da dissociação dos ácidos e bases fracos ser uma reação reversível faz com que esse sistema de tampões seja capaz de absorver tanto os íons hidrogênio, como as hidroxilas, por exemplo, que são liberadas naquele meio. E essa característica de absorção pelo sistema, faz com que esses tampões biológicos mantenham um pH relativamente constante da solução. Assim, para entender melhor o que acontece,
O ácido fraco, ou seja, o doador de prótons, ele vai conter, digamos assim, uma reserva de íons hidrogênio. Essa reserva de íons hidrogênio, ela vai ser liberada para neutralizar, por exemplo, hidroxilas que são liberadas no meio. Lembrando que essas hidroxilas, elas seriam capazes de alterar o pH da solução. Mas como o doador de prótons, né, o ácido fraco, ele contém essa reserva de H+, esse H+, vai interagir com essa hidroxila e vai conseguir neutralizar. Quando o H+, né, interage com o OH- para neutralizar a solução, acaba formando água. E essa neutralização impede que o pH da solução seja alterado. E, da mesma forma, de maneira semelhante, a base conjugada vai ser capaz de reagir com os íons hidrogênio que são adicionados ao meio. Agora que a gente já entendeu o que são tampões biológicos, como se formam e como funcionam, o que é pH e ainda revisamos algumas características de ácidos e bases, a gente vai conversar um pouco sobre a constante de equilíbrio, a constante de dissociação ácida, a equação de Henderson-Hasselbalch e alguns exemplos de tampão biológico. A constante de equilíbrio, ela é definida como a concentração de íons hidrogênio vezes a concentração de base conjugada dividido, então, pela concentração total do ácido antes de ser dissociado. A constante de dissociação ácida, ela vai ser definida pela equação mostrada anteriormente. Então, que era a concentração de íons hidrogênio vezes, né, a concentração da base conjugada dividido pela concentração total do ácido antes de ser dissociado, né, que vai ser igual ao Ka. Esse Ka é o valor da constante de dissociação ácida. Então, a gente percebe através disso que a constante de dissociação ácida e a constante de equilíbrio têm os mesmos valores, pois são definidos através da mesma equação. O que é Ka e o que é o pKa? Então, Ka a gente já entendeu que possui o mesmo valor da constante de equilíbrio. E a gente já entendeu também qual que é a equação usada para calcular. O pKa nada mais é do que a representação logarítmica do Ka. Isso porque, da mesma maneira que o pH, o Ka também possui valores muito baixos. Assim, usa-se a mesma expressão do pH. Então, o pKa, que é essa representação logarítmica, vai ser igual ao logaritmo negativo da constante, né, de dissociação ácida. Então, o que é essa capacidade máxima de tamponamento? É a capacidade máxima que o sistema de tampões vai ter para absorver íons hidrogênio ou hidroxilas que são liberadas no meio sem causar grandes mudanças no pH. Então, é o máximo que o tampão consegue agir, consegue absorver sem alterar o pH da solução. E essa capacidade máxima, ela é dada quando o valor do pH é igual ao valor do pKa, né? Então, quando o valor do pH é igual ao pKa, que a gente já entendeu que esse Ka é a constante de dissociação ácida, né? A constante que os ácidos têm, ácidos fracos, de se dissociar em íons. E o que é, então, a equação de Henderson-Hasselbalch? A equação de Henderson-Hasselbalch, ela nada mais é do que uma relação matemática, né? Através dela se relaciona os valores de pH com o valor do pKa e com o logarítmico da concentração de base conjugada sobre a concentração do ácido não dissociado. Então, através dessa equação, o que acontece? A gente consegue, por exemplo, se eu souber o valor do pH e o valores das concentrações, eu consigo calcular o pKa dessa solução. Da mesma maneira, se eu tiver o valor do pKa e eu souber o valor das concentrações, eu consigo encontrar o pH dessa solução. E ainda, se eu souber pH, por exemplo, e pKa, e eu tiver
o valor de uma dessas concentrações, eu consigo encontrar a outra. Então, se eu tenho o valor da concentração total do ácido não dissociado, eu consigo encontrar o valor da base conjugada, da concentração de base conjugada. Se eu tiver já o valor da base conjugada, da concentração de base conjugada, eu consigo encontrar esse valor aqui, que é a concentração do ácido antes de se dissociar em íons. E agora, para trazer um exemplo, agora que a gente já entendeu o que são tampões biológicos, como que eles se formam, o que é o pH, o que são ácidos, o que são bases, o que são ácidos e bases fracos, né? Que a gente entendeu um pouco dos cálculos que estão envolvidos nesses tampões, eu vou trazer um exemplo que é o tampão de proteínas, que é essencial para o funcionamento do organismo. Então, aqui, para iniciar, a gente tem a composição de uma proteína, a composição básica de qualquer proteína, né? Que é um grupamento amino, mais um grupamento carboxila, né? Um carbono quiral no centro e o radical. Esses sistemas de tampões de proteínas, eles possuem grande capacidade tamponante. Isso porque as cadeias laterais das proteínas, elas possuem muitos grupos ionizáveis, ou seja, muitos grupos que podem se dissociar em íons. E ainda, né, as concentrações de proteínas no nosso corpo, elas são muito significantes. E o fato de terem muitos grupos ionizáveis capazes de se dissociar, fazem com que um sistema de tampões de proteínas ele tenha uma grande capacidade tamponante. E por que esses tampões de proteínas eles são tão importantes? Justamente porque os tampões intracelulares eles são fundamentais porque alguns processos biológicos, como o próprio tampão de bicarbonato, né, muito importante também para o nosso organismo, eles vão liberar, por exemplo, CO2, né? E esse CO2, assim como outros compostos, tem facilidade para se difundir entre as membranas celulares. E com esse, por exemplo, com o CO2 entrando e saindo pelas membranas celulares, isso contribui para que o pH intracelular ele se altere. Então, se você não tiver um sistema um sistema de tampões intracelular, esse pH ele pode ser alterado. E dentro da nossa célula, então o meio intracelular ele é fundamental, porque toda a maquinaria celular está ali. Então, é necessário que haja também um pH relativamente constante para que todas as organelas, enfim, consigam trabalhar da melhor maneira. E é isso. Agradeço muito pela atenção, espero que tenha contribuído.